Olá, amigos, boa noite. Grande abraço. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva, nessa segundona fria, né? Caiu muito a temperatura aqui em Limeira e toda a região também. Muito obrigado a você que é leitor da Gazeta de Limeira, você que nos acompanha diariamente também pela internet. O nosso muito obrigado. Bom, Corinthians finalmente caiu, né? Para a alegria de tantos torcedores por esse Brasil afora, mas também os clubes paulistas tiveram uma rodada um pouco decepcionante, né? O São Paulo quase perde, acabou buscando um empate. O Palmeiras perdeu para a Chape, que veio cansada, mas o Palmeiras vive uma crise já longa demais depois da eliminação precoce na Taça Libertadores. E também tivemos esse final de semana o empate do Santos. Aqui em Limeira, a vitória da Internacional vai se consolidando, se consolida na Copa da Federação e com mais uma vitória, matematicamente estaria carimbando seu passaporte para a próxima fase da competição. Esses os principais assuntos de hoje e também falaremos sobre o futebol brasileiro de uma maneira geral, o Neymar arrebentando na França, participando de gols, fazendo gols, enfim, enchendo de alegria os parisienses. E a enquete de hoje, no próximo domingo, teremos o confronto entre Palmeiras e São Paulo. A enquete de hoje não poderia ser outra, o Palmeiras tentando superar essa crise e o São Paulo tentando se livrar da incômoda posição na zona do rebaixamento. Então, quem é que ganha o clássico do próximo domingo? Palmeiras ou São Paulo? Dê sua opinião a partir de agora e concorra. Daqui a pouco vou falar os prêmios. Hoje tem prêmios diferentes hoje no programa. 3404-5655, 5650-5659. Participe da nossa enquete e concorra, então, a vários prêmios. E vamos, então, à rodada de manchetes aqui dos meus companheiros, né, dos nossos debatedores, como diz o César Roberto no painel esportivo, começando por ele. Coitado, ele não está vivendo uma boa fase, não. Conserta as costas, arrebenta o joelho. Eu vou dizer uma coisa, eu estava dizendo para o Edmar que acho que o João Valdir chega mais fácil no centenário do Galo do que ele, nessa fase que ele está aqui. Mas tomara que você se restabeleça rapidamente, Edmar, porque deve ser muito olho gordo do João Valdir e do César. Deve ser muito olho gordo e do Ensinas também, muito olho gordo, por isso que você está se arrebentando todo aí. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. E a gente não é jogador, né? Eu fico imaginando quem se machuca e depende do joelho, tem o futebol como profissão, né, doutor? A gente fica bastante triste, passou um fim de semana bastante triste, né? Porque uma lesão nessa no joelho, nessa altura do campeonato, né? Eu fiquei 5 anos sem jogar futebol. 5 anos. A gente só brincava, né? Amigos do Edmar Ferreira, amigos do Fernando, mas esporadicamente, a cada 3 feriados a gente brincava. E aí eu voltei a jogar terça-feira, infelizmente tive uma contusão, mas nada que uma boa cirurgia não resolva o problema e, se Deus quiser, no começo de janeiro a gente já volta a brincar. Doutor, sobre a Copa Gazeta, eu acho que agora só se fala nisso, né? Os times visam a vitória no Campeonato Amador, mas, consequentemente, uma vaga na Copa Gazeta. E o Abílio Pedro acaba entrando aí no G5, né? Na zona de classificação para a Copa Gazeta, venceu o clássico contra o EKF, um clássico de risco, a gente diria assim, foi no Lagoa Nova, mas foi uma grande vitória. O Toquinho marcando mais um gol, o Fábio Leite marcando outro gol do Abílio Pedro, 2-0, e o Abílio Pedro acabou tomando a vaga do Nova Itália. Nova Itália tomou o gol 51 minutos do segundo tempo, um pênalti que aconteceu. O Ademir Aragão foi muito bem ontem, na partida em que o Nova Itália perdeu para o Serrano por 1-0 lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Pênalti cometido pelo goleiro Diogo, em cima do tanque de guerra, o Caio, e a cobrança do Cleitinho, perfeita, 1-0 para o Serrano, que tem uma torcida apaixonada, né? O Serrano, com essa vitória, praticamente carimbou seu passaporte para a Copa Gazeta. Hoje estariam na chamada Libertadores do Amador, o Centro Rural, que continua na liderança, o Serrano, que é o vice-líder, o Estoril, do Lecão, do Debaia, está fazendo uma campanha perfeita no Amador em terceiro lugar. O Santa Cruz entrou também no G5, acabou vencendo o América por 3-2 e o Abílio Pedro. Então, hoje seriam esses 5 classificados para a Copa Gazeta. Ainda sobre o Amador, doutor, na terceira divisão, 2 times que vivem situações bem distintas, né? O Classe A, do Cebola, do Alex, do Betinho, montou uma seleção para a terceira divisão. É o único time com 100% de aproveitamento entre os 60 participantes. 10 jogos, 10 vitórias. A defesa tomou 2 gols apenas em 10 jogos e o ataque marcou 32 gols. Por outro lado, o Ipolitano, 10 jogos, 10 derrotas, só marcou 11 gols e sofreu 33. E nós tivemos a oportunidade de fazer justamente para o rádio a transmissão de Classe A Ipolitano. E naquela altura do campeonato, eu, Tatinha e o Naldo
nós elogiamos o Ipolitano. A gente não entendia como essa equipe não tinha somado nenhum ponto. E de lá para cá, mais derrotas e o time não consegue pontuar na competição. Para fechar, sobre o Amador, Dega finalmente voltou a balançar a rede. Ele já estava ficando incomodado depois de um início fulminante pelo Força Jovem, uma marcação forte em cima dele, mas ele conseguiu balançar a rede na vitória do Força Jovem fim de semana 4-1 sobre o Mercury. Bom saber que o Dega voltou a marcar. Doutor, Campeonato Brasileiro, recorde de penalidades máximas marcadas pelos árbitros, 208 jogos até agora, 69 pênaltis. Uma curiosidade, o Vasco é o único time que não teve nenhum pênalti ao seu favor. E foi o time que mais pênalti cometeu. 7 ao todo no campeonato. E o Fluminense e o Coritiba foram os que mais pênaltis tiveram a favor. 7 penalidades máximas cada um. Isso é recorde. E dessas 69 cobranças, 46 foram convertidas, dá os 67% de aproveitamento. E para completar, doutor, que bom que o Wesley voltou a marcar pela Internacional. 12 jogos que o atacante não fazia as pazes com a rede. O último gol do Wesley tinha sido contra o Desportivo Brasil no primeiro mata-mata da Série A3. De lá para cá, 12 jogos sem marcar e ele foi importantíssimo no sábado. A Inter venceu a Atibaia por 1-0 e o gol foi dele aos 11 minutos do segundo tempo. A Inter está na liderança com 15 pontos e o Desportivo tem 14. Justamente o confronto do próximo sábado, 5 da tarde no Limeirão. E lembrar que o Desportivo Brasil foi o único time que venceu a Inter até agora na Copa Paulista, o jogo em Porto Feliz, vitória do Desportivo por 2-1. Muito bem, muito bem. Não vai falar nada do Vasco? Não vai comentar nada? Doutor, eu acho que a demissão foi correta. Hoje o Vasco faz aniversário, né? Um aniversário tumultuado, né? Eu acho que a decisão foi correta. O Vasco não vence as 5 partidas. E você vê como é que está o clima no Vasco, né, doutor? Eu me lembro que quando o Roger Guedes saiu na cara do gol Vasco e Palmeiras domingo passado, e ele bateu e o Martin Silva fez a defesa, focalizaram o Milton Mendes, ele assim, ó, obrigado, meu senhor. Quer dizer, o clima não estava legal para ele se sentia pressionado. O Vasco não tem elenco, não adianta, vai brigar pelo rebaixamento até o fim. Agora, está entre o Jorginho voltar e o Zé Ricardo. Eu daria uma chance para o Zé Ricardo. Eu vi você falando na rádio. Eu acho carioca, conhece muito bem o futebol de lá. Eu acho que seria uma boa aposta. Técnico barato, o Vasco não tem dinheiro. E, enfim, o Milton Mendes que procure outra equipe. Ficado no Flamengo, você acha que não teria alguma animosidade, alguma coisa? Não, doutor, ele é um cara tão sem polêmica. Se bem que lá no Rio, os treinadores não têm muita... Doutor, o João Santana comandou os 4. É verdade, eles não ligam muito para isso. O Abel Braga comandou também... Eu só não lembro se ele comandou o Botafogo, mas Vasco, Fluminense, Flamengo ele comandou. Então eu acho que no Rio é mais tranquilo. Eu gostaria do Zé Ricardo, mas eu tô achando que o Pastor vai voltar. Pastor? O Jorginho. Tá bom, esse o Edmar, daqui a pouco quero que você comente também esse clima no Palmeiras, porque já há comentários que os jogadores querem derrubar definitivamente o Cuca, né? Então eu quero ouvir o seu comentário também. Muito bem, ele está semelhante a um astronauta no programa de hoje, é verdade, porque está muito frio. E se colocar um capacete nele, né, der a chave de um foguete, ele vai embora. Ele é o nosso João Valdir de Moraes, a lenda, o homem do Clips. Está agasalhado aí, realmente, se vier todo esse frio que você está esperando, João Valdir, ai de nós. Boa noite. Boa noite aos amigos de casa, um abraço a todos. Por quê? Você não está com frio, não? Não, esfriou barbaridade. Frio barbaridade. É. Na rua, principalmente, o vento, né? Não é no local fechado como aqui, até que nem tanto, mas o vento está judiando. É importante. Você já fez as pazes com o César? Porque você ficou muito bravo com ele durante a semana passada lá nos programas. Lá. Não, eu fiquei bravo com ninguém, Beto. Eu acho que... Você perdeu a estribeira. Teve um dia lá que o Denis mostrou para mim o vídeo, foi filmada a sua briga com o César. Virou meme na internet, a sua revolta contra ele só pergunta coisas difíceis para você todo revoltado. Falou que ele era o Google, que ele sabia tudo. Mas não é que ele é o Google, ele fica com o computador na frente dele. Com o Google na frente dele. Mas você não sabia que então era aniversário do Elvis Presley? Por que deveria saber? Dizem que o Elvis não morreu. Não, mas é o que eu ia perguntar para você. Porque deu em tudo quanto é noticiário, até deu nos jornais, então é impossível. Você se lembra de ter acordado um pouco mais tarde naquele dia, talvez? Não em absoluto. Nada. Só passou pela cabeça, Beto, em algum momento, no momento que ele perguntou, de que eu não me lembrava realmente o que era o significativo daquele dia. Sim. Foi isso que ele me perguntou. Você sabe que dia hoje? Depois, quando ele falou, é que eu liguei os fatos. E no final de semana, quem de importante morreu, João Valdir?
no final de semana foi o humorista, o Paulo... Como é que é? Paulo... Como é que é o nome dele? Paulo? Não. Como? Não, Jerry Lewis foi um dos. Sim. E teve o nosso brasileiro aqui, o Paulo Silvino. Paulo Silvino. Foram duas peças, duas personagens do mundo. Você era fã do Jerry Lewis? Muito, muito. Vários filmes a gente assistiu e não tinha como não rir com ele, né? Assim como não tinha como não rir com a participação no Zorra Total, também do Zorra Total e no Chico Anísio. O Paulo Silvino é extraordinário, né? Teve assim uma os carreira, personagens que ele criou, com o Jô Soares, né? os bordões que ele deixou, realmente maravilhoso. E uma pena, né? Mas perdemos os dois. Mas você vê, não é porque a pessoa morre que vira boa, vira ruim, né? Mas hoje, lendo atentamente os comentários sobre os comportamentos, né? Ou o comportamento de uma maneira geral do Jerry Lewis, ele era de um gênio difícil, né, João? Na verdade, Beto, ele era um perfeccionista. Eu vi uma declaração de um brasileiro que contracenou com ele e realmente teve alguns problemas porque ele exigia demais das pessoas que se aproximavam dele. Ele era realmente um perfeccionista e cobrava isso a todo momento. Não é porque ele fazia rir que todo mundo ia participar com ele para dar risada, em absoluto, tinha que trabalhar sério. Você tem esse perfil na sua personalidade? Você é meio perfeccionista? Eu sou, Beto, pelo menos eu tento. Você gosta de... Você vai pôr um agasalho, você põe um baita de um agasalho. Né? Às vezes a gente se perde em determinados momentos, determinadas coisas, mas sempre procurei fazer com perfeição, da melhor maneira possível, dentro dos meus limites. No cenário musical, alguma morte, alguma tragédia, não? Não que eu saiba. Não? Não que eu saiba. Estão todos vivos. Obrigado pela lembrança na sexta-feira, viu? Eu li seu artigo lá, você se referiu a mim. É verdade, verdade. Quando você falou de ter um amigo que não queima fosfato. Você é um visionário. Mas eu sou mesmo. Eu prefiro assim, Roberto. Pelo menos eu fico naquela de ser o visionário sem a necessidade de ficar matutando aquilo tudo, né? Ficar martelando aquilo nos neurônios. Por exemplo, o Edmar. O Edmar é um caso à parte. É um caso à parte. É um caso à parte, em especial no mundo do esporte. Então, eu até disse para ele esses dias, ele também foi um dos que me... Tira do sério? Tirou do sério. Esse é o termo certo. Porque você tem que saber. Não tenho que saber nada. Era na mesma conversa do aquele dia do Fluminense lá, ele tirou um sarro mesmo seu. Pois é. Você falar o jogador... Não, acho que era do Grêmio, né? Não foi do Fluminense, foi do Grêmio. Eu falei, não tenho obrigação nenhuma de saber. Eu vou ficar guardando nome de homem, você guardando nome de homem, nem na atual circunstância, nem de mulher eu estou guardando, viu, Beto? Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Mas vamos lá, meu primeiro destaque diz respeito à Federação dos Treinadores, que estão pedindo um limite de trocas de treinadores por clubes apenas... Olha só que coisa interessante. Aconteceu essa reunião hoje pela manhã na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e a Confederação dos Treinadores levantou pontos visando a melhoria do futebol. Quer dizer, o próprio treinador não está satisfeito com o que está acontecendo com o nosso futebol de um modo geral. E defendendo a classe, obviamente, eles estão sugerindo para que os responsáveis da CBF, os mandatários do futebol de um modo geral, Série A e Série B, que tenhamos, não possam realizar mais que 2 trocas de treinadores durante as competições. Eu sou favorável, eu acho que é mais ou menos por aí. O cara está o tempo todo na corda bamba. O treinador, haja vista os que já foram dispensados. O Edmar tem esse levantamento com toda certeza, os que já saíram, que já passaram, às vezes até 2 vezes dentro da mesma competição e sendo dispensado. Eu acho que o nosso Google lá deve ter, porque ele é o mais interessado nessa questão de dança dos técnicos aqui da nossa exatamente. Equipe. É ele. Então, e diante disso, eu vejo que o treinador realmente está todos os dias na corda bamba. Perde uma partida... Mas você não acha que isso é meio cultural, João Valdir, aqui no Brasil? Você acha que a gente consegue terminar com essa cultura do treinador? O time perde 3, por exemplo. É difícil. Né? É difícil aliás, esses contratos, no caso do Cuca, por exemplo, eu vi uma entrevista dele ontem, ele falando sobre o contrato dele que ele pretende cumprir. É muito relativo, ele pretende, mas o time, de repente, a direção do clube não pensa dessa forma.
e paga-se a multa contratual e dispensa. Isso é constante no Brasil. Mas eu não sei a que ponto isso vai chegar ou o que vai acontecer em relação a essa reunião e o pedido dos próprios treinadores. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Tomara. Vou ouvir, então, a opinião dos companheiros. Dos demais, né? Você concorda com isso, Edmar? Doutor, não sei, acho que não. Não? Não, o técnico não vai bem. Aí você limita um Campeonato Brasileiro que tem 38 rodadas a você trocar 2 treinadores. Aí você tem um início ruim de campeonato. Você não vence nas 6 primeiras rodadas. Automaticamente você muda o treinador. Aí vem um que não consegue desempenhar um bom trabalho, você vai ficar com ele até o final do Brasileirão? Eu acho que no Brasil é muito. Acho que são 14 ou 15 trocas já. Eu acho muito. Sim. Mas limitar a 2 trocas, não. Por exemplo, se o João Valim não tivesse vindo há 2 anos, a Inter teria escapado do rebaixamento? É complicado, né? Tá vendo como é que é? Eu acho que não escaparia, viu, doutor? Não, eu acho que o Valim foi fundamental na 3 do ano passado e talvez, se não fosse o Valim, a Inter também não subiria, né? Sim. A gente não pode tirar esse mérito, não, porque olha, o Valim é aquele treinador que parece que nasceu para salvar a Inter. Aquele time da Inter 2 anos atrás era muito ruim. Era complicado, né? Tomou 4 do Fernandópolis, que não tinha um jogador no banco de reservas. Verdade. O senhor lembra? O senhor foi lá com o Prega Fogo. Verdade. E o Sul. Você quer ver um detalhe? A montagem de uma equipe, a montagem de um time se deve ao trabalho do treinador. De repente ele monta um time, como disse o Edmar agora, por qualquer razão, qualquer motivo, ele é dispensado pela agremiação e o time que ele montou fica para o próximo treinador, que de repente fica atado. Ele não tem condições, a própria direção do clube não tem condições de trazer os jogadores que ele gostaria de ter em mãos. Mas, João, mas ninguém põe a faca no pescoço de ninguém, né? O sujeito aceita porque é um bom salário, um bom dinheiro, né? Acaba se transferindo pro clube. Sim, tudo bem. Agora, aí é opcional, né, Beto? Sim. É opcional. Então não pode reclamar porque tem jogador aqui, não sei o que, não deu para eu montar. Eu acho uma conversa mole isso aí. Mas às vezes, o caso do Valim, por exemplo, ele trouxe os jogadores que ele precisava e deu certo. Sim. Se por qualquer motivo a Inter não tivesse dado certo nas mãos dele, não tivesse subido para 2 e a diretoria da Inter resolvesse mudar o técnico, os jogadores que aí estão, de repente, não serviria para o próximo. Então, aí esse é o grande problema, que às vezes eu fico me perguntando até que ponto o treinador tem o elenco nas mãos, realmente, com essa como idade, tem o Valim. Você fica se perguntando, você não tem experiência suficiente para... Não, porque o elenco que o Valim trouxe e está nas mãos dele, só tem colhido bons frutos. Sim. Mas se não tiver nas mãos e isso fosse um outro treinador, talvez não estivesse nas condições em que ele está. Acrescentando, doutor, até vale a pena, né? Ano passado, quando o Valim chegou, ele tinha 10 jogos a fazer. Ele ganhou 5 e perdeu 5. Ele não empatou nenhuma partida. E ele tinha uma ficha para inscrever. Ele foi buscar o Wesley no Velo Clube. Então, para você ver, ele acertou em cheio. Porque o Wesley fez gols importantes. Fez gol contra o Sertãozinho, lá contra o Primavera, quando escapou do rebaixamento, fez gol. E ele manteve depois o Wesley no elenco e trouxe a família Valim. E aí deu certo. Sim. Tá bom, João. Qual é o outro destaque, então? O Guerreiro está voltando aos treinamentos depois de uma contusão e tem um compromisso no meio da semana aí com o Flamengo pela Copa do Brasil. É bem provável que ele volte a vestir a camisa do Flamengo como titular e ser novamente o homem-gol que o Mengo precisa. Por falar em Flamengo, quem que você acha que passa? Eu acho que o Flamengo passa. É? Eu acho. Você acha? Pega o Botafogo pela frente na quarta-feira, mas o Flamengo tem mais time. Tá bom, tá bom. Esse é João Valdir de Moraes, então. Muito obrigado, João Valdir. Lembrando a pergunta de hoje, quem é que vence no próximo domingo? Palmeiras ou São Paulo? Mande a sua mensagem também pelo WhatsApp também da Gazeta de Limeira, 996997000, 9997000. Ele estava trabalhando, né? Aliás, eu fui conferir o trabalho dele, eu saí para correr domingo, eu falei, eu vou dar uma esticada lá no campo do Jardim São Paulo. E ele lá com o Fernando Carvalho, a hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, será que eles não têm outra coisa para fazer? Os dois lá batendo papo, sabe? Conversando sobre a vida, vendo internet, celular, o jogo rolando e os dois ali. Estranhei, Edmar, estranhei. Achei que ele era um pouco mais profissional. Mas
De qualquer maneira, mais tarde nós teremos a matéria do nosso glorioso Denis Suidedos, que estava assim, estava trabalhando com as escalações, estava aparecendo cobertura de jogo. Copa Gazeta. É verdade, estava tudo prontinho lá, né, Denis? Boa noite. Verdade, doutor. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa e para os amigos aqui. E o Fernandão Carvalho cuidando do equipamento, né? Porque ele fica na salinha lá, tranca para ninguém entrar, para não ter problema. Aí ele pode ficar à vontade com o João Vitor, exatamente, mensagem, né? Exatamente. Aliás, não teve o terceiro tempo porque teve uma discussão, uma DR, né? Discussão de relacionamento. O Fernandão Carvalho estava sozinho, a Bia foi para a Americana fazer alguns afazeres. E o Fernandão falou, é agora que eu vou ligar para o João Vitor, né? Nossa. E o João Vitor deu um contra-ataque gigante. Falou, agora você vem me procurar? Lá. Agora não. Olha só. E aí ficaram discutindo e eu fiquei sozinho. Meu Deus. Então, mais uma vez, o Fernandão me deixou na mão no terceiro tempo. Ô, doutor, sobre os técnicos, né? Eu acho que é uma questão cultural. E eu li uma matéria hoje dizendo que na Inglaterra, no ano passado, o campeonato inglês, durante todo o seu percurso, ou seja, 38 rodadas, porque tem 20 times igual aqui, foram demitidos 6 técnicos. 6 trocas de técnicos. Na Espanha, o ano passado, durante toda a temporada, também 20 clubes, 38 rodadas, 10 técnicos foram demitidos. E no Brasil, no primeiro turno, foram 15 técnicos. Então é uma diferença gritante, né? E aqui no Brasil, infelizmente, eu não vou nem falar o dirigente, o brasileiro talvez, tem a mania de transferir a responsabilidade, né? Tudo é culpa do outro, nunca é culpa do dirigente, principalmente. O Eurico Miranda... Quando não é da imprensa, né, Denis? Então, ia citar esse exemplo. O Galo ficou 2 anos transferindo responsabilidade, caiu para a 4ª divisão. O Eurico Miranda, com todo respeito, mas o Edmar gosta dele, mas tá mais gagá do que qualquer outra pessoa, coitado. Não tem mais, está desatualizado. Não... E olha que o Vasco tem uma estrutura. Na Copa São Paulo de Futebol Juniores tinha... Não queria despedir o treinador. Pois é. Na Copa São Paulo tinha um profissional do Vasco no Pradão acompanhando, fazendo scout. Ele me dizia na oportunidade que o Vasco investe R$200 mil nisso, nos scouts, que é hoje uma coisa muito boa. A Inter tem, por exemplo. O Galo também já teve. Então não entende mais de futebol. Então é muito mais fácil transferir a responsabilidade. Quando ele demite o técnico, subentende-se que a culpa era do técnico. Mas montou um elenco fraquíssimo, cheio de refúgio de um monte de time, e não está indo para frente. Então demite o técnico, culpa o técnico e não assume a responsabilidade. Então acho que é uma questão cultural. O dirigente brasileiro não assume responsabilidade, transfere para o primeiro que está na frente. E infelizmente no Brasil o técnico é o primeiro. Sim. E aí a hora que a torcida exige, realmente fica mais fácil demitir o técnico. Para tomar providência, a torcida fica satisfeita. Vai trocando. Vai assim, né? Vamos aos seus destaques, então. Então, por falar em dirigentes, doutor, o Corinthians está bem, né, dentro de campo, mas fora de campo é um barril de pólvoras. E o André Sanches já anunciou que deve ser candidato a presidente na eleição de fevereiro de 2018. Ele que é deputado federal, mas no seu perfil nas redes sociais ele nem cita que é deputado. Ele pegou a aversão à política, diz que vai lá, que é uma obrigação, pega o salário e vai embora. Então, tem uma questão aí. O Corinthians tem o Cittadini, o Paulo Garcia e o Osmar Stabile como dirigentes oposicionistas ao Roberto de Andrade e ao André Sanches. Então, a moeda aí, o pêndulo da balança vai ser o Paulo Garcia, que é dono de uma rede que vende material para escritório, aquela coisa toda. Para onde o Paulo Garcia pender, talvez tenha muita força na eleição do Corinthians. Então, o Roberto de Andrade brigou com o Andrés, brigou com a oposição, mas está bem no campeonato, também não se definiu para onde vai. O fato é que o André Sanches, que é limeirense, vai ser candidato a presidente ou pode juntar com o Paulo Garcia e o Paulo Garcia ser o candidato do Corinthians. Então, os bastidores do Corinthians, mesmo o time bem dentro de campo, está bem agitado. Gostei do que você falou agora. Quer dizer que o Andrés, então, ele não quer nem saber. Ele vai em Brasília, pega o salário dele e volta e acabou. Por que não abriu mão, então, de uma vez? Né? Boa pergunta. Ele que é filiado ao PT, já foi ligado aí a alguns escândalos, já foi mencionado na Lava Jato. Então, pode perceber, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ele nem cita que é deputado federal. Ele vai lá, marca a presença, pega o dinheiro e volta para casa. O que é muito estranho nisso tudo, Beto, o cara preferia deixar a política
e entrar na condição de presidente de um time como o Corinthians devendo o que deve. Então, alguma coisa deve haver, né, em meio a tudo isso, né? Sim. Porque na política hoje já não pode meter a mão mais como era antigamente. Então, no time do Corinthians, de repente, dá certo. Hoje em dia não pode. Nunca pôde, né, João? Nunca pôde, mas todo pôde. mundo fazia vistas largas, né, Beto? Hoje, a Lava Jato está dando nome aos bois, a verdade é essa. E, de repente, no esporte, nem tanto. Não é verdade? E o Corinthians deve o que deve. Tá certo. Muito bem, Denis. Mais algum destaque? Só um pouquinho sobre o Independente, rapidamente, doutor. O Independente continua com o mesmo cenário. Não tem presidente do Conselho Deliberativo, não tem presidente da diretoria. Eu fui até o Limeira Futebol Clube neste final de semana para poder acompanhar a Inter Sub-17. O César vai falar um pouquinho mais. Aliás, um belo trabalho que o Denis Augusto faz. Um time redondinho, é o primeiro do Campeonato Paulista. E o Parraga é o técnico do Guarani. Eu conversei com o Parraga e ele falou, olha, o pessoal do Galo já me procurou. Quem sabe da samba. Só que tudo esbarra na falta de um representante legal. Até comentei com o César no programa de rádio, se fosse para entrevistar alguém do Independente hoje, tanto para a TV quanto para o rádio ou para a Gazeta, não tem. Não tem um representante do Independente. Tem os conselheiros que estão lá trabalhando, o Paulo, o Júnior, estão tentando fazer a coisa virar, mas não tem um representante legal. Então a NA, Assessoria Esportiva, que é a empresa que hoje toca o Sub-20 do Independente, está para fechar 2 parcerias com 2 grandes empresas, multinacionais inclusive. O contrato já está sendo feito e vai ficar em stand-by, para esperar quem vai ser o próximo presidente. Se gostarem da proposta da NA, ela continua. Se não gostarem, ela vai para outro time. Então, tudo no Independente passa pelo processo do presidente da diretoria e o presidente do conselho, que hoje não existe. E você falou, só para esticar um pouquinho esse assunto, daqui a pouco o César vai falar mais da Inter, existe uma ala dentro das alas, né, do Independente que não quer a permanência da NA. Exatamente. A NA, doutor, para que o telespectador possa entender, quando a Arte da Bola saiu, o comando do Sub-20 era da Arte da Bola. Então a Arte da Bola vazou na capoeira, levou o que tinha de patrimônio, que eram jogadores, e largou. A NA assumiu essa responsabilidade, porque se ela não assume, quem que ia tocar o Sub-20? Não tinha. Então assumiu. E numa reunião que foi feita recentemente, o André e o Nilson cobraram de alguns conselheiros transparência. Transparência. Por quê? Porque a categoria Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 do Galo foi arrendada, terceirizada, e ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Quem pagou, quanto foi, a prestação de conta não foi feita. Certo. E um conselheiro, nessa reunião, levantou e disse, olha, você quer transparência aqui no Galo? Você está de brincadeira. Nunca teve e nunca vai ter. Então, quer dizer, esse sujeito faz parte de uma ala que não quer a Arte da Bola, porque está cobrando transparência. Então é uma série de fatores que o Júnior e o Luiz Paulo, que são 2 conselheiros que estão colocando a cara a tapa, estão tentando consertar para que o Independente possa fazer um time competitivo para a 2ª divisão. Por exemplo, lá no Pradão, doutor, tem aquelas imagens que o Pradão é bem localizado, que passa de carro ali na Maia Xixiri é um absurdo. Então tem as propagandas, aquilo tem um custo. E antes de vazar na Braquiara, alguns diretores tentaram adiantar o valor daquelas propagandas para poder ir embora. Então, quer dizer, sai, deixa o clube depenado e ainda quer levar o que tem e o que não tem. Você falou depenado, foi algum trocadilho? Não, depenado, porque sim. De ficar liso. Não, foi um trocadilho. De ficar liso. Sim. De ficar liso. Então, é revoltante. Já foi para a panela, agora está depenado, coitado. Então, ainda bem que hoje tem conselheiros lá, como o Paulo e o Júnior, fizeram um livro caixa, doutor, onde os conselheiros ajudam. É um livro que arrecada de quem pode ajudar. No mês de junho, foram R$9 mil arrecadados com o bar lá que foi feito. Tem o que entra, tem o que sai. Transparência. Tá. É isso que estão pregando a partir de agora. E esse friozinho deles, agora só para fechar, esse friozinho é complicado para muita coisa, né? Para fazer muita coisa. É muita coisa. Uma delas, o que seria? Para tomar banho, eu acho. Né? É ruim, né? É ruim, né? É ruim, né? É ruim, a gente toma tudo, sai de casa, toma frio, banho, né? mas é frio. Mas é complicado. Complicado. Né? O César estava comentando esse assunto antes de mais chegar. A cara do pobre.
Olha a cara do pobre. Olha. Menino bonzinho, ele não irrita ninguém. Eu não sei como é que você, César Roberto, você pode ter tanta cisma com o Edmar. É um menino tratado a leite de cabra, né? Bom, tranquilo, boa alma, índole, menino honesto, né? E você vive pegando no pé desse pobre menino que é o Edmar. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, aos amigos de casa. Pelo contrário, eu não pego no pé do Edmar de jeito nenhum. Não. Aliás, você usou um termo aí que eu assino embaixo, né? Muito honesto, muito correto. Sim. Trabalhador. Não pega no pé dele, não. Só faço elogios para o Edmar. Sim. O único problema é que Lata não toma... Por que foi... O comentário aqui na frente, né? Sim. Por que o Edmar não toma banho? Porque Lata enferruja. Eu prefiro não tomar banho que dar bunda, né? Eu prefiro 10 vezes não tomar banho. A primeira coisa que eu cheguei aqui, o João Valdir falou, né? O César, o Denis, né? Você sabe por quê? Então não fui eu. Eles ficam tirando sarro do moleque. Exatamente. As pregas então estão em dia, graças a Deus. As pregas vocais estão boas. Mas sobre o João Valdir, não houve briga não na rádio quarta-feira. Vocês brigaram, tem imagem na internet, tá no YouTube. Porque, entenda bem. Não tá, Denis? Tá. Entenda bem, por que eu me senti no direito de perguntar para o João Valdir o que se comemorava naquele dia, 16 de agosto. O João Valdir tem mais de 40 anos de rádio. 44. Isso. Foi um grande sonoplasta de uma das emissoras mais importantes do Brasil. Essa casa que estamos aqui. Que é a Rádio Bandeirantes. Né? E aqui também, na Rádio Jornal. Então, para quem que eu ia perguntar sobre o aniversário do Elvis Presley? Para o João Valdir. Claro. Né? E ele não gostou. Você só não contava com o fato dele não saber. Pois é, ele se sentiu ofendido, mas não houve. Não é que eu não sabia, eu não me lembrava. A cada dia se comemora alguma coisa e nem por isso eu tenho que estar lembrando de todo dia. Só que você não sabe da história correta. Sim. Minutos antes do João Valdir se irritar naquele momento, ele havia tido uma reunião com o Edmar Ferreira na redação da Gazeta. Então a coisa começou ali. Você teve alguma discórdia com... Não que eu saiba. Não foi discórdia com o Edmar. Eles tiveram uma reunião e o João subiu meio que daquele jeito, na rádio e tal, né? Não arruma pra cabeça, né? Que não é verdade. Já tivemos alguma coisa na sexta-feira? Não, agora ninguém sabe. Mas não houve briga, não. O João sabe o quanto que eu admiro ele, o quanto que eu gosto e respeito ele acima de tudo. Tudo pela audiência. Tudo pela audiência, é verdade. Bombou, né? Denis, antes do César prosseguir, você chegou a temer pela integridade física do João Valdir em algum momento? Eu fiquei assustado. Você ficou? Você ficou. E colocou no YouTube, isso é trairagem. Todos os programas estão no YouTube. Todos os programas. Sim. E quem é que colocou? É o filé, tá certo. É o seu amigão, você fica chamando ele de filé. Todos os programas, é um procedimento. Quando acaba o programa, fica na página do Facebook. Tá certo. Foi a maior audiência da semana. Que bom, fico feliz. Bacana. Palmas para nós, né? Estamos ali para agradar o ouvinte, né, João? Claro. O detalhe principal, doutor, é que no dia seguinte o César não foi fazer o programa. Então a questão nos bares da cidade era a seguinte: será que o doutor Roberto deu um gancho no César Roberto? Olha só. Em homenagem ao João Valdir, aquele mito, fenômeno, nome que brilha? Se é alguém que tem que ser homenageado. O João apresentou o programa. Apresentou. Não foi a questão. Pianinho, mas apresentou. Peguei um dia de gancho. Um dia de gancho. Tá bom. Vamos. Já teve o jogo lá do Bolinga? Teve ontem, Beto. Foi muito bonito. Você foi? Eu fui, mas eu não joguei. Não jogou. A labirintite minha não estava legal, como não está hoje também, então eu achei melhor não jogar. Mas foi uma confraternização muito bonita entre os bolingueiros e o time Alvorada, lá de Boituva. E esse encontro serviu para que nós arrecadássemos 1,5 tonelada de alimento. Bacana. Que ontem e hoje já foram distribuídas para algumas casas assistenciais. E um detalhe importante que nos chamou a atenção: algumas pessoas foram ao Paulistano ontem pela manhã por nos ter ouvido no nosso programa de rádio, no painel esportivo da Educadora, e aqui também na semana passada, que nós faríamos essa confraternização. E algumas pessoas foram lá levar alimento porque queria participar desse ato, né? E algumas pessoas contribuíram com dinheiro, não posso dar alimento, mas vocês compram o que vocês quiserem. Então hoje já toda essa
1,5 tonelada de alimento já foram distribuídas às pessoas que mais necessitam. Então já que você fez a pergunta pro João, deixa eu fazer uma perguntinha para você também. Quem que tinha um tio em Boituva, muito famoso aqui em Limeira? Puxa vida. Eu sei que tinha, mas eu não vou me lembrar agora. É o nosso saudoso Roberto Paulino de Araújo. Verdade. Lembra que ele escrevia lá na Gazeta? Meu tio de Boituva, não sei o quê. Verdade. Saudosa memória do nosso Roberto pai do Marcelo. Pai do Marcelo, casado com a nossa professora Miriam. Deu aula no Grupo Brasil. Para mim também. Olha só. Olha, bacana, né? Gente finíssima. Miriam Caro. Miriam Caro. O Beto, tem coisas que só acontecem no Vasco da Gama, né? Hoje o Eurico Miranda, em uma entrevista coletiva, falou sobre a série do Milton Mendes. Aí depois o Milton Mendes deu uma entrevista coletiva. Sabe o que ele disse? Falou, foi um prazer eu vir trabalhar no Vasco, como foi um prazer eu estar deixando o Vasco da Gama. Eu não entendi isso aí, pois o cara está satisfeito, contente, porque foi mandado embora do Vasco da Gama. Para mim, esse Milton Mendes também deve ter algum parafuso meio solto na cabeça, né? Você tem, Edmar? Tem ou não? Ele é esquisitão, viu, doutor? Não é normal, não. Desde os tempos da Ferroviária, né? Porque ele fez um grande trabalho na Ferroviária, quanto subiu é a equipe para a Série 1. Rescisão? Oi? Multa da rescisão, quanto é? Não tem. Quando é técnico pequeno assim, não tem multa, não. Não tem dinheiro para pagar? Não tem. A E mulher é que lava capaz de deixar o Vasco devendo para ele, não duvido. Então eu não entendi essa colocação do Milton Mendes. Deixar a porta aberta, talvez, né? Mas sei lá, não pegou legal. O cara sai fritando e não volta. Sobre a Inter, o Edmar já comentou, a Inter venceu por 1-0 sábado passado no Limeirão Atibaia, gol do Wesley no segundo tempo. Com esse resultado, a Inter praticamente selou a sua classificação para a fase seguinte dessa Copa Paulista. Se terminasse hoje, Beto, os 4 times que passariam para outra fase: Inter, Desportivo Brasil, São Paulo e o Atibaia, que mesmo perdendo o jogo aqui em Limeira sábado, ainda se mantém na 4ª colocação. Quem esteve no Limeirão no último sábado foi Claudemir Peixoto. Pensei que você ia falar do Dr. Adolfo. Não. O Claudemir não é mais técnico da Penapolense. Depois daquilo que aconteceu há 15 dias atrás, ele perdeu 2 filhos num acidente, né? Sim. Ele preferiu pedir um tempo pro pessoal da Penapolense, vai descansar um pouquinho, colocar a cabeça em ordem, mas passou por aqui no último sábado, assistiu o jogo da Inter e foi cumprimentado por quase todos os dirigentes da Internacional. O Sub-17, o Denis acabou de dizer, venceu o Guarani, aliás já havia vencido a semana passada lá e agora venceu aqui em Limeira. Com 9 pontos ganhos, o Leãozinho também está caminhando a passos largos, se é que já não está classificado, para a próxima fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-17. Uma brilhante campanha faz o time do Leãozinho, que segundo o João Valim, pode até aproveitar alguns garotos para a Série A2 do ano que vem. Isso se o delegado permitir, né? Tá certo. Não é verdade? Tá bom. Só para encerrar, o mundo inteiro mostrou a exibição do Neymar ontem pelo PSG. E aquele lance que ele deu, uns falam lambretinha, outros falam, né? Como? O arco, né? Aquele chapéu que ele deu no adversário. Eu queria ver o Neymar dar um chapéu daquele no Orlando Fumaça, quando ele era back central do América de Rio Preto, no Pinheirense, quando era 4º zagueiro da Ferroviária de Araraquara, eu queria ver. Lá ele vai deitar e rolar, né? Porque aquele bando de cabeça de bagre lá. Aliás, o campeonato francês é um negócio, né? É uma festa. Fraquíssimo, né, Beto? Fraco, né? Mas valeu, foi legal a exibição dele, fez 2 gols, participou dos outros 4, arrebentou e lá ele vai nadar de braçada. Pode ter certeza que o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo jogando na França. Você acha que ele tem chance esse ano, Edmar? Alguma chance ou não? Não, né? Não, né? Não, esse ano ainda não. Esse ano vai ser do Cristiano Ronaldo de novo. De novo. Eu acho que ano que vem, dependendo do desempenho do Paris Saint-Germain e dele na Liga dos Campeões, aí sim. Tá. Agora ainda não. Esse ano não. O César queria te fazer uma pergunta, falar um pouquinho sobre o Corinthians também, antes da gente... Olha, daqui a pouco tem entrevista, continuação daquela entrevista, bela entrevista concedida ao nosso programa pelo Cicinho. Você estava trabalhando, não é, no jogo do Corinthians, mas eu não vou perguntar sobre o jogo. Foi melhor? Eu acho que foi. Tanto é que no momento em que o Edmar relatou, informou que havia terminado o jogo 1-0 para o Vitória, eu até disse na transmissão, eu acho que foi uma boa, porque queira ou não,
essa coisa de ser invicto, de manter a invencibilidade, às vezes não, realmente pesa nas costas de todos, né? Dos jogadores, comissão técnica. Então acho que foi uma boa ter perdido. E ainda bem que perdeu para o Vitória, não perdeu para nenhum grande de São Paulo, né? Para um Palmeiras, para um Santos e para um São Paulo. Perdeu para o Vitória, que há dias atrás também havia ganho do Flamengo no Rio de Janeiro. Sim, tá? sim. Agora a preocupação é a seguinte: será que o Corinthians vai começar a entrar numa declinada? Eu não acredito. Eu continuo com a minha opinião que o Campeonato Brasileiro já acabou. É só pegar a taça e entregar para o Corinthians, né? E você tocou num assunto, Renato Gaúcho. Até eu chamei ele de bocó de mora no programa de rádio hoje, né? Pô, há dias atrás ele falou que o Corinthians, ele acreditava que o Corinthians ia começar a cair na competição. Muito bem. Pô, se ele acreditava, por que ele botou o time dele, o time misto, para jogar ontem contra o Atlético lá em Curitiba? Deveria ter botado o time principal. Até porque o Corinthians já havia perdido num dia antes, né? Mas os caras não estavam preparados. Estava assim, estava todo mundo assistindo o jogo no estádio. Então o Renato Gaúcho falou uma grande bobagem. Eu tinha uma admiração por ele, não tenho mais. Olha. E vou torcer pelo Cruzeiro quarta-feira. Tá certo, tá certo. Tá volta. Bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa do Brasil também. Muito bem, vamos acompanhar agora atentamente a segunda parte da entrevista do Cicinho, ex-atleta do São Paulo, da seleção brasileira, passou por vários clubes europeus e a semana passada divulgamos a primeira parte da entrevista e agora o desfecho desse bate-papo com o João Vitor Fedato. Você voltou a jogar no Brasil, voltou para o São Paulo, um lugar que sempre foi muito bem acolhido, teve passagem pelo Sport também, jogou mais uma vez na Espanha, né, no Vila Real, né, você jogou um tempo lá. Foi aí que você começou a perceber que tinha alguma coisa... Porque quando o jogador começa a pingar muito assim, né, assim, de equipe para equipe, não tem uma sequência muito grande, foi aí que você começou a perceber que a sua carreira não estava daquele jeito que você queria ou esperava... e foi aí que você percebeu que tinha que mudar alguma coisa aí no lado pessoal também para poder voltar a jogar? Olha, na verdade, no São Paulo, eu vim em 2010, depois que eu estava terminando de me recuperar de uma contusão no joelho. Então eu recebi o convite por parte do Milton Cruz e fiz de tudo para vir para o São Paulo. Só que em 2010 eu vim o quê? Já pensando em parar de jogar futebol. Eu falei, bom, já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, eu vou para o São Paulo, vou jogar aí 2 anos, 3 anos e paro de jogar. Então eu já vim com esse pensamento. E aí, quando deu 4 meses aqui no São Paulo, a Roma me quis de volta, porque o Luiz Henrique tinha assumido a Roma. E o Silvinho tinha falado muito bem para mim, de mim para o Luiz Henrique. Então eu voltei para a Roma e quando eu voltei, a Roma já me emprestou para o Vila Real. E depois que eu fiquei 4 meses no Vila Real, voltei para Roma, e aí depois faltava 1 ano e meio para acabar meu contrato, eu fiquei ali sem ser convocado, às vezes sendo convocado, às vezes jogando, às vezes não jogando. Quando eu vim para o Sport Recife, aí eu acordei para a vida. Na verdade, no meu último ano de Roma, né, eu conheci os caminhos de Deus verdadeiramente, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Esse foi o maior gol que eu fiz na minha carreira e na minha vida. E quando eu vim para o Sport Recife, eu comecei a enfrentar essa desconfiança. Por quê? As sementes que eu tinha lançado, quais foram as sementes que eu lancei? Baladas, bebidas, farras, não treinamentos. Então eu tive que colher isso. Então tinha toda a desconfiança. No entanto que no Sport Recife eu cheguei sob desconfiança. Mas aí eu consegui fazer um ano muito bom, apesar do Sport Recife ter caído para a 2ª divisão, e onde eu recebi o convite de ir para a Turquia. Aí eu optei em ir para a Turquia, fiquei 3 anos maravilhosos, e hoje eu estou aqui no Brasil, pretendo voltar a jogar no futebol brasileiro. Me recuperei de uma lesão no joelho e hoje estou à disposição e orando para ver se Deus abre umas portas para que eu possa voltar a jogar futebol no Brasil. Você sente falta, claro, do ambiente do futebol, você é um jogador que está em plena atividade. Como é que foi? Teve proposta? Não foi aquilo que você esperava? Por isso que você até optou por não aceitar alguma coisa que tenha aparecido? Olha, eu recebi várias propostas. Recebi proposta da Índia, recebi proposta da Turquia novamente, recebi proposta de alguns times do Brasil, como o Botafogo do Rio, só que eu não estava 100%, e eu deixei isso claro. Eu falei, eu não posso me apresentar sem estar 100%.
Eu prefiro o quê? Fazer a minha recuperação, a hora que eu estiver 100%, se tiver interesse. Então agora o meu empresário está cuidando dessa área. Eu trabalhei, estou treinando de manhã e de tarde com o meu treinador particular e estou me preparando. E a hora que aparecer a oportunidade, eu vou estar 100%. Dá para construir amizades verdadeiras no mundo do futebol? Se sim, como que você enxerga esse fator? Porque você conhece muita gente, tem acesso a muita coisa, né? Desde como você estava falando aqui, ir ao shopping, dar autógrafo, até acompanhar estrelas, né, de outros meios também, né? Como que é isso daí? Dá para criar uma amizade verdadeira? Você tem hoje ainda amigos que você cultivou no futebol e que são verdadeiros amigos? Como é que funciona esse lado? Não, tem sim. Eu tenho amigos no futebol. Tenho grandes amigos no futebol. Roberto Carlos, imagine, eu no Brasil, eu joguei com o Roberto no Real Madrid. Depois que eu estava no Brasil, ele me chama e me dá uma oportunidade de voltar para a Turquia. Não somente pelo fato de ter aberto as portas para mim na Turquia, mas a questão é do contato. Então você tem a oportunidade de fazer grandes amigos. E o Roberto Carlos, o bacana, ele me conheceu numa fase totalmente maluca da minha vida. No Real Madrid, depois na Roma, ele ia me visitar em Roma. E quando ele me levou para a Turquia, que ele viu a minha transformação, ele ficou super feliz. Então isso que são amigos. Os amigos não são somente aqueles que quer estar com você só porque você pode proporcionar a eles. Não. O amigo verdadeiro mesmo é aquele o quê? Que quando você acaba optando por uma outra condição, outro estilo de vida, ele te abraça, ele fala, ó, parabéns, essa é a vida que você deseja, isso é o que você crê mesmo, então siga em frente, eu vou estar junto sempre. Então, no futebol dá para fazer amigos, sim. A gente percebe que você tá em forma, falou que tá treinando, né? E o seu tricolor, né, tá com um problema na lateral direita séria lá, né? Se pintar, quem sabe, um telefonema, topa voltar pro São Paulo? Como é que é isso pro Cicinho? Sem sombra de dúvidas, o São Paulo é meu sonho, né? Um dia vestir novamente a camisa do São Paulo. Seja como jogador, seja como treinador, não sei. O futuro pertence a Deus. Mas só que também não é uma coisa que me incomoda, não. Se não vier, se amanhã ou depois eu parar de jogar futebol, ou nunca mais vestir a camisa do São Paulo, para mim não tem problema nenhum. O importante é que eu possa ir ali, eu visito as pessoas, todos me querem bem ali, tenho história. E eu fico até com receio disso, porque pelos jogadores não está dando certo ali, às vezes eu acho que até as orações que eu faço, mas eu não oro para que ninguém jogue bem, longe disso. Respeito, são excelentes laterais, mas é o que eu falei, para ser unanimidade no São Paulo tem que ganhar Mundial e Libertadores, e eu tive esse privilégio. Então todos os jogadores que vão passar ali vão viver essa sombra, como os que passaram antes de mim viveram a sombra do Cafu. Então é complicado, jogar no São Paulo é muito complicado, mas eu torço por esses jogadores, respeito, e sei que o futuro a Deus pertence. Se um dia for da vontade de Deus eu vestir novamente a camisa do São Paulo, vou vestir com muito amor. Se não, vou continuar torcendo e vou ali sempre ver meus quadros, sempre visitar, levar meus filhos, levar os meus amigos para conhecer, porque tem portas abertas. Quero ir visitar, ir no vestiário, então isso que é bacana. Você tem pretensões de ser treinador? Um dia você comentou que, sei lá, voltar como jogador, como treinador, isso passa pela sua cabeça ou não? Olha, para falar a verdade, eu pretendo um dia, se houver oportunidade, ser auxiliar técnico, porque eu não tenho perfil de treinador. Como que eu vou chegar e pedir para um cara, corre aí 3 km, hoje é físico, isso? Eu não tenho, eu sou aquele o quê? Que o treinador chega e bate no cara, não sei o que tem, e eu vou lá e falo, se ele chamou sua atenção é porque ele quer que você joga, tal, então tenha paciência. Eu sou esse pacificador, então me vejo mais como auxiliar, não como um treinador. Não tenho esse objetivo de ser treinador, não. Auxiliar, quem sabe um dia. Legal, agora falando um pouquinho do lado pessoal, né? Você acabou citando da sua conversão, né? Que você teve ainda em alta na carreira, né? Principalmente na Itália. Conta pra gente qual que é esse papel hoje que você desenvolve perante algumas comunidades. Hoje você está aqui na Semápolis, na comunidade Ágape, para dar um testemunho. Conta pra gente um pouquinho dessa sua nova função, vamos dizer assim. Eu como sou um cara de muita fé, eu creio que a minha contusão no joelho veio exatamente para que eu possa ter esse tempo, porque eu fiquei 3 anos na Turquia,
sendo ministrado, sendo edificado através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, participando de cultos online, sendo ministrado pelos meu pastor, né, pelo Skype. Então, Deus me deu essa oportunidade de ficar na Turquia 3 anos para eu me encher. E hoje eu estou exatamente isso, distribuindo aquilo que eu recebi. Então, tenho sido convidado para pregar nas igrejas, tenho sido convidado para participar de eventos gospel, para dar o meu testemunho. Então, tenho alcançado muitas pessoas. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Então, o meu trabalho, enquanto eu não estou jogando futebol, estou pregando o evangelho, não ganho nada por isso, financeiramente, simplesmente pago todas as minhas despesas para falar do amor de Deus, porque esse é o maior prazer que eu tenho, e para que pessoas, principalmente no meio do esporte, possam cortar caminho, não viver essa vida de ilusão, porque isso, como eu falei, um dia passa e o mais importante de tudo é a salvação. Você comentava com a gente aqui nos bastidores que tem um projeto social, né, aí em vista, em Goiás, né, na terra da sua esposa, né? Como é que está esse projeto? O que visa esse projeto social que o Cicinho está encabeçando? Eu estou construindo um centro esportivo no interior de Goiás, na cidade que chama São Luís de Montes Belos. É um centro esportivo completo, com piscina, academia, salas de pilates, salão de cabeleireiro, enfim, tudo isso. Um salão de festas, para festas infantil e quadras para futebol e quadras sintéticas, porque eu quero, além do centro esportivo privado, abrir uma escolinha de futebol para auxiliar crianças carentes, as pessoas que não têm condições. Então vai ser um centro esportivo completo e Deus tem nos abençoado bastante. Legal. Cicinho, agradecer aí a sua paciência em nos atender. A equipe do Segundo Esportivo agradece, em nome de todos os nossos telespectadores também. Seja bem-vindo sempre aqui em Iracemápolis, na região, né? Em Limeira, Iracemápolis. E sempre que estiver por aqui, a gente bate um papo. Muito obrigado por nos atender. Poxa, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. E que Deus abençoe e continue torcendo pelo futebol brasileiro. E orem por mim, para que um dia eu possa vestir novamente a camisa do São Paulo. Não, brincadeira. Mas um abraço a todos mesmo. E muito obrigado pela torcida e muito obrigado pelo espaço. Tá legal. Aí tá aí o simpático Cicinho. Muito obrigado mais uma vez. Com as imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho e João Vitor Fedato, direto de Iracemápolis, para o programa Segundo Esportiva. Legal, João Vitor. Parabéns pela matéria, parabéns Cicinho também, né? Que trajetória de vida, né? Se reencontrou, isso é o mais importante. Ô César, você também já viu tantos jogadores passarem aqui pela Internacional, né? Alguns que não com essa projeção do Cicinho também. É legal, né? Ver quando, né, um jogador dá a volta. Muito bom. E recomeça a vida numa boa, como muito bom, Cicinho, né? Muito bom. Aqui na Inter mesmo, né? Onde a gente já conviveu, nós já tivemos exemplos de jogadores que saíam para a noite, que varavam a madrugada, farra, mulherada, bebidas, e depois se converteram, pegaram o caminho do bem. Isso é muito gostoso. Mas o Cicinho é de Pradópolis, ali próximo a Dumont, a Ribeirão Preto. E o Cicinho, quando começou no Botafogo de Ribeirão Preto, ele já tinha uma leve tendência, né, para partir para o alcoolismo. Aí o Botafogo fez um trabalho em cima dele, o São Paulo principalmente, lá fora, mas não teve jeito. Ele teve esse momento que ele desviou, né, para o lado ruim. Mas, graças a Deus, se converteu, está aí, hoje é pastor, palestrante, e isso é muito bonito. Agora, eu estava comentando com o Edmar Inhoff aqui no finalzinho da entrevista, né? Falei, puxa vida, ele ainda vai fazer um centro de treinamento, né? E não é pequeno, né, Edmar, que nós vimos aí. E jogou com os Galácticos, né? Na época do Real Madrid também, um time espetacular, né? Mas olha, ganhou tanto dinheiro que ainda sobrou para investir, né, Edmar? Eu acho que ele ganhou muito, doutor. Ele ganhou muito. Bem. Ele jogou nos principais clubes, né? Eu acho que na Roma ele ganhou muito bem. No futebol turco ele ganhou muito bem. No próprio São Paulo, eu acho que hoje, se o Cicinho atuasse hoje e tivesse essa ascensão, por exemplo, hoje, ele seria muito mais milionário do que ele é. Eu ainda acho que ele tem muito dinheiro, mas perdeu muito também. Mas tomara, a gente torce para que ele siga o caminho correto, porque fala bem, você vê que ele é uma boa pessoa, né? Sim, ele é uma boa pessoa. Foi uma bela entrevista do João Vitor com ele. Na minha opinião, no São Paulo Futebol Clube, depois do Cafu,
para mim o Cicinho foi o melhor lateral direito que passou por lá. Ele comentou sobre o Roberto Carlos, doutor. Eu lembro que eu conversei com o Roberto uma vez e ele me disse alguma coisa relacionada ao fator de o Real Madrid. Eu não sei como funciona isso juridicamente, mas uma parcela do pagamento do salário ela é depositada numa conta. Já ouvi falar isso também. E o jogador só tem acesso a esse valor, a esse percentual, quando se aposenta. Sim. Então acho que é uma grande sacada, uma grande conduta para com o atleta, porque muitos dos atletas não sabem viver com a fama, o caso do Cicinho. Então quando ele se aposentou, tenho certeza absoluta que ele teve acesso a esse montante que era depositado mensalmente e pode estar utilizando até hoje, né? Talvez se ele tivesse o acesso integral na época, tinha gastado tudo. João Valdir, agora com essa questão do FGTS aí, a liberação, você pegou alguma grana, João Valdir? Não, eu não tinha nada para pegar, Beto. Não. Além do que, voltando a falar do Cicinho, nós voltamos a lembrar de vários atletas que, lamentavelmente, ganharam-se, na época, como jogador, muito dinheiro, mas, de repente, morreram à míngua. Haja vista um que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, Jorge Mendonça, que estava aqui morando de favor na casa do Careca, em Campinas. E, aos prantos, ele me deu essa entrevista, não tinha um centavo, não tinha um prato de comida para comer naquele dia. Sim. E só viveu realmente às custas do Careca durante o tempo em que esteve morando em Campinas. E tantos outros, que a gente nem vem ao caso aqui recordar, mas o Cicinho foi um cara inteligente, continua sendo uma pessoa inteligente, ele mudou a vida, não sei se financeiramente está bem, mas deve estar, mas o lado humano e o lado espiritual, ele está muito bem, sim, tanto é que está fazendo palestra. Muito bem, muito obrigado, João Valdir. Lembrando a enquete de hoje, que da São Paulo, da Palmeiras, tem ingressos da Festa do Peão. Você vai na Festa do Peão, Edmar? Esse ano aqui em Limeira? Eu acho que Jadson e Jadson é uma dupla que eu gostaria de ver, viu? Dia 16 de setembro, né? Hoje, se não me engano, tem do Gustavo Lima, que é um belo show também, né, Denis? Você que é mais da nova geração, time grande, né? Aliás, todos os cantores desse ano, time grande. A programação está de Marília parabéns, Mendonça, Henrique Juliano, Jorge Mateus. Você vai, João, nesse ano? Se sobrar da Marília Mendonça, eu quero ver. Os demais não. Você gosta da Marília Mendonça? Gosto. Gosta das músicas dela? Sim. Você lembra de uma? Não, mas ela é uma ótima compositora. Nem tanto quanto intérprete, mas como compositora tem boas músicas, sim. Inclusive com a Sinira Simara, outras duplas. Essa mulherada que está fazendo sucesso. O pessoal da Sofrência. Da Sofrência, tá bom. Esse é João Valdir de Moraes, nós vamos a um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem a sequência do nosso programa, tem ingresso da Festa do Peão. Continue participando da enquete. É o Choque Rei, né, o César, esse Choque clássico, Rei. Né? São Paulo e Palmeiras, Choque Rei. Choque Rei, é isso aí. Muito bem. Daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo. Eu volto já. Conheça o Terras de São Bento II. Um residencial com tudo planejado para que você viva seu projeto de felicidade. O Terras de São Bento II tem lotes a partir de 250 metros quadrados e infraestrutura completa. Tudo isso em meio a um belíssimo paisagismo que se estende por ruas e avenidas. Aproveite últimas unidades. Informações e vendas, acesse terrasdesaobento.com.br. Realização Grupo Ingep. Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro Tatu. Venha curtir momentos de lazer ao lado de familiares e amigos. Pesqueiro Tatu. Muita segurança e pesca esportiva. Aproveite para saborear as delícias preparadas na cozinha especializada em peixes diversos. Em especial o pintado na brasa. Traga toda a sua família e passe momentos de alegria e diversão. Pesqueiro Tatu.
Via Jurandir Paixão, a 200 metros da entrada no bairro do Tatu. Faça sua reserva pelo telefone 3441-1811. Só pensando em ter lucro, sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Conheça os condomínios de alto padrão do Grupo Ingep. O Greville é um loteamento fechado que conta com segurança e tecnologia integrados a um lindo paisagismo, com rede de energia e telefonia subterrâneas, assim como o Világio São Pietro. Localizado a 5 minutos do centro de Limeira, com ampla área de lazer, quadra de tênis e espaço gourmet. Venha conhecer. Vendas 3404-1691. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Muito bem, já estamos de volta aqui no segundo tempo da nossa segunda esportiva, né? Para você votar aí que dá Palmeiras, dá São Paulo. É um jogo de risco, né, João Valdir, esse Palmeiras e São Paulo? Como é risco, hein, Beto? São Paulo na zona de rebaixamento, Palmeiras nessa os dois num desespero total, né? Precisando dar uma satisfação ao torcedor, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras. E claro que o Cuca está jogando a vida nesse jogo, né? Eu acho que se perder vai para o espaço. Perfeito, perfeito. César, vamos aos abraços então, meu caro Cezinha? Vamos, Beto, vamos lá. Eu passei pelo bar da grade no último sábado, após o jogo da Inter contra o Atibaia, e uma galera para dar os abraços. O Robert, o Zóio, a Thalita, o Barba, o Lebrão, o Leike, o Nata, o Vini e todos comandados pelo presidente Renan. Esse pessoal estava no Limeirão, torcida em terror e tal. Aí depois que terminou o jogo, esse pessoal foi para lá para tomar aquela água que passarinho não bebe. Então a toda essa patota aqui da Interror, lá da Internacional, o nosso grande abraço e muito obrigado pela carona. Muito bem, muito obrigado, César. Denis? Doutor, um abraço especial para a família do Dri. O Edmar até colocou uma matéria na Gazeta domingo, ele tem síndrome de Down, joga no Juventus e foi convocado para a seleção brasileira. Então vai representar a Limeira, a gente fica muito contente, ele tem vários amigos no futebol amador. Acho que numa Copa Gazeta ele bateu um pênalti, não foi, Edmar? Não, no Campeonato Amador mesmo. No Campeonato Amador, né? E foi uma alegria. Então, pro Dri, pra toda a família dele, parabéns, sucesso e que Deus abençoe. Bacana, bacana, é isso aí. O Raulison, da Vila Cláudia, está dizendo que saiu uma foto na Gazeta e de fato saiu uma fotografia da diretoria do Galo. E você estava de mestre de cerimônias. E essa fotografia foi tirada no ano de 1923. Não então, era ele pergunta aqui, quantos anos teria o João Valdir de Moraes? Não, 2023 não era eu, não. Não? Eu não nasci antes da guerra, não. Não, mas a fotografia você viu. Nem a fotografia eu vi. Você não viu? Não. Você vê que coisa? Você vê que foi coisa? Na coluna de quem? Do Davoli? É. Não, eu não tive. Eu vou ver hoje ainda. Tá bom, então você veja lá, de 1923. Eu vou ver hoje com toda certeza. Depois, ele não vê o César, então a culpa é dele. Ele não viu Elvis Presley, ele não se vê, né? Você vê que coisa... Não é, então... Beto. O jornal de domingo, eu peguei hoje para ler ainda hoje. Tá bom. Então manda os seus abraços aí, João. Um abraço especial, Beto. Olha, eu de passagem pelo Bar do Guia. Eu não sou de frequentar bar, mas passei pelo Bar do Guia, viu, César? Mandou um abraço para todo mundo aqui, o pessoal. Beleza. Lá estava o Tainha, tinha uma porção de amigos lá. E o Guia falou, manda um abraço segunda-feira que nós vamos estar ligados. Um abraço, então, para o pessoal do Bar do Guia. O Guia que torce para o Santos e para o Galo, né? Santista e Galista Roxo. O Francisco Calabria, que também é trabalhador lá do Nilos Presente, está ligado com a gente. A Beatriz e toda a família do Nilo, a Lilian, a Cleide e a esposa dele, ligada aqui com a gente também, não perde um programa. E um abraço que o Fernando me trouxe aqui agora,
O Carlos Roberto Carlinhos, da associação lá da SECAP, está aqui aguardando uma ligação minha e aguardando dentro do nosso programa. Um abraço, Carlinhos. Perfeito, João. Ô, Edmar, antes do seu pronunciamento, o Buiú mandou um recado através do nosso Fernandão Carvalho, que vai consertar o seu joelho. É para deixar com ele. Opa, tomara o Buiú que viaja amanhã, né, para o Rio de Janeiro, junto com o Joel Santana, para mais uma série de amistosos, depois vai para a Índia. Meu grande abraço ao Buiú e a Maria, que estão nos acompanhando. Doutor, um abraço. Peraí, não acabou. Peraí. Calma. Vamos lá. O Tomás Humberto Bosco está perguntando por que você não gritou pimba no gol da Internacional. Gritei. Gritou? Gritei. Ah, então tá. Tá aí, ô Tomás, gritou sim. Opa, qualquer coisa a gente reprisa amanhã, mas eu gritei sim. Tá bom. Vamos lá. Ô, doutor, um abraço ao Eduardo Ferreira dos Santos. Ele que conduziu a tocha quando ela passou por Limeira, ele faz aniversário hoje. Um abraço também ao Cláudio Lima de Souza, professor de Taekwondo, faz aniversário hoje também. Valeu, Cláudio, um abraço para você e para a esposa Patrícia. Um abração para o Duílio Garbati, faz aniversário hoje também, grande Duílio, forte abraço a você. Ao Ademir Aragão, árbitro que ontem apitou Nova Itália 0, Serrano 1, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, foi muito bem o Ademir Aragão. E um abraço todo especial para os amigos do Mel's Restaurante, lá do centro da cidade. Em especial ao Jair, que é torcedor do São Paulo, também ao Marcinho, torcedor do São Paulo, ao G, que torce para o Palmeiras, e a dona Ângela, que torce para o São Paulo. Não perdem um programa Segunda Esportiva. Muito bem. Ó, para refrescar a memória do João Valdir, então, essa foto é muito antiga, realmente. É muito antiga, ela não tá legal, não tá muito nítida, né? Mas vale mostrar aqui um pouquinho para você ver, João Valdir. Você está aí de mestre cerimônias. Qual é a solenidade aí, Beto? Aqui, você consegue ver? Aqui, ó. Não, eu já vou te falar já. Ó. Você está de mestre cerimônias nessa foto. E tem uma outra foto também, acho que vale a pena mostrar também, numa homenagem que está recebendo aqui o Richard Drago com vários componentes da Internacional. E você está aqui, né? Essa aqui é a foto onde o Richard aparece. Com várias personalidades aí, por alguma coisa que ele fez. Ano é de 1923. Não. O Galo cantava... Não, deixa eu ver aqui agora. Cantava alto e tinha na sua retaguarda gente que sempre está do lado do bem. Da esquerda para a direita. Ademar Tetzner. Sim. Certo? Tite Batistella. Certo? Foi diretor. O João Valdir, mestre cerimônia, Alemão Bego, José Ângelo Ribeiro e Luiz Oswaldo Fagotti. Que Deus o tenha. Pessoas que deixaram saudade também estavam aí. Sim, né, mas olha o tempo de vida que você tem. Não, eu acredito que essa foto deva ser dos anos 70, mais ou menos. Dos anos 80. 80? O Tite Batistella, além de diretor, também foi presidente do Galo. Sim. Tite Batistella. O Márcio Miranda, um abraço para você. O Márcio está dizendo que os dois times estão sem dinheiro porque que Inter e Independente não juntam os pertences, né? Vai ser difícil, viu, Márcio? Um abraço para você. Golbol, vamos falar de golbol um pouquinho aqui no nosso programa. Daqui a pouco tem a cobertura do Campeonato Amador. Vamos dar uma olhada, Edmar? Vamos lá sim, doutor. Uma competição, doutor, que foi realizada no sábado. Vamos ver as imagens aí. No ginásio Volucato. Sim. E o golbol é bacana porque reuniu também pessoas de Limeira, praticantes de várias cidades da região, como Jundiaí, Itapetininga e Bauru. Foi a primeira vez que essa modalidade foi realizada em Limeira. Então são 3 atletas, você pode perceber aí, que defendem e atacam em sua área de jogo. E são guiados por som de guizos que ficam dentro da bola. Sim. E também pelas linhas demarcadas em relevo na quadra. E ele mira o esporte desenvolvido dentro do Proeza, que é o Programa de Esportes Adaptados. E presença também, doutor, do técnico da Seleção Brasileira de Golbol, o Alessandro Tozin. Então esse evento foi no sábado no Volucato. Quem foi campeão foi o Ceprev de Itapetininga. Em segundo lugar ficou Peama de Jundiaí. Em terceiro, Proeza de Limeira. E em quarto, Bauru, através da Unesp. Isso no masculino. No feminino, primeiro lugar para o Peama de Jundiaí. Em segundo, Ceprev de Itapetininga. E em terceiro, a Unesp de Bauru. Então foi uma modalidade praticada no Volucato. E o Brasil, doutor, para se ter uma base, conquistou medalhas no Parapan de 2012, na Paralimpíada de Londres, também foi campeão mundial em 2014 e recentemente foi vice-campeão mundial na Hungria. Bacana, né? Uma iniciativa muito legal, também estava acompanhando e tem um detalhe também, né? A torcida não pode vibrar, né, Dimar? Porque eles dependem do som do guizo. Do som do guizo, né? Eles têm que ser guiados pela bola
pelo som que é emitido pela bola. Muito bacana essa iniciativa, gostei bastante também. Aliás, para falar a iniciativa que eu gostei, eu recebi do secretário Zanon, a Prefeitura de Limeira está finalmente, quer dizer, finalmente não, ela está exatamente oferecendo as medalhas, né, Edmar? Eu vou ver se eu acho aqui. É amanhã a solenidade. Amanhã, né? Isso. Eu já recebi aqui do Zanon, achei muito legal a iniciativa que a Prefeitura está tendo realmente de premiar os atletas limeirenses que estiveram lá nos Jogos Regionais, certo? São 139 medalhistas, doutor. Então amanhã no teatro do Teatro Vitória, a partir de 7 horas da noite, a entrega da medalha para esses 139 atletas. Muito legal, hein? Bacana, achei muito Infelizmente boa. a Americana não deu essas medalhas, né, para os atletas lá na edição dos Jogos Regionais, mas Limeira não deixou passar barato. Zanon, parabéns, viu? Valeu a pena a iniciativa, porque o atleta vai lá, compete pela sua cidade, já não ganha nada, né, Denis? E ainda também não tem nenhuma medalha para guardar também. Eu até escrevi na minha coluna sábado com relação a isso, doutor. E é uma atitude simples, entre aspas, mas que tem um valor emocional, esportivo, simbólico gigantesco, né? Bacana, né? E sobre o Zanon, doutor, ele foi surpreendido nos Jogos Escolares, depois na próxima segunda-feira tem a matéria que a gente vai fazer. Mas ele foi junto com o Fumaça, para que o Fumaça fosse acender a pira olímpica aí dos Jogos Escolares na hora H, o Fumaça deu a incumbência para o Zanon, que foi ex-atleta, que é treinador de basquete, então ele acendeu a pira dos Jogos Escolares. E a competição começa quinta-feira, com o atletismo sub-11 na pista do SESC. Tomara que não chova, né? Porque o histórico é de chuva. E nós teremos na sexta-feira sub-13, sub-15 e sub-17, atletismo também na pista do SESC. O ano passado, a previsão para essa semana parece que é tempo firme, né, Denis? Parece que é tempo firme. Vai firmar. O ano passado choveu, deu uma confusão danada. Acho que nem teve, né? Não teve função disso. Porque choveu, depois ficou de remarcar, depois não remarcou e tal e coisa. Tá certo? Então, boa sorte também para os atletas que estão participando dos Jogos Escolares. Mais uma edição que é feita aqui na cidade de Limeira. Falar um pouquinho de campeonato amador, Edmar já falou que o Dega voltou a marcar, que, né, Edmar, fazia algumas tempo, coisas hein? aconteceram aí, né? Exato. Você teve em que campo nesse final de semana? A gente fez o Sindicato dos Metalúrgicos, a vitória do Serrano contra o Nova Itália por 1-0, gol aos 51 do segundo tempo, um pênalti que foi cobrado pelo Cleitinho. Mas olha, tomar um gol aos 51 do segundo tempo é um castigo, Na verdade, doutor, o pênalti foi aos 48. Certo. É que o Zóio, que estava envolvido na jogada, ele acabou se machucando no meio campo. Então, até o departamento médico entrar, até ele ser retirado de campo, demorou quase 4 minutos. Aí o Cleitinho bateu e fez o gol. E o pênalti foi? Foi. Foi. O Diogo, que estava envolvido no lance, goleiro do Nova Itália, disse ao Naldo Dias que não tocou no Caio, mas da cabine deu-se a impressão de que foi pênalti. Sim, sim. Agora, você estava falando da estatística de pênalti, eu estou vendo menos pênaltis marcados com mão na bola. Verdade. Né? Mais pênalti de jogada, né, Edmar? Verdade. Felizmente, essa questão de mão na bola parece que está meio que... Ontem teve uma mão na bola, que foi do Avaí com o São Paulo. Exatamente. Pênalti para o São Paulo. Mas menos pênalti que mão na bola, sem dúvida. Vamos acompanhar então. A Segunda Esportiva foi cobrir campeonato amador, ligações encerradas. Daqui a pouco a gente vem com a votação e com o seu ingresso para a Festa do Peão, que será realizada agora no mês de setembro. Vamos acompanhar as imagens. Ontem, na Praça de Esportes João Ferraz, no Jardim São Paulo, duelo de 6 pontos pela 10ª rodada do Campeonato Amador de Limeira. Com apenas 6 pontos e fugindo do rebaixamento, 15 da Vila e Madeval fizeram o chamado duelo dos desesperados. No primeiro minuto de jogo, Neguinho, do 15 da Vila, arrisca. No lance seguinte, o árbitro marca pênalti a favor do 15 da Vila. Veja, nas imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho, que de fato a bola bateu nas mãos do zagueiro. Na batida, o Washington desloca o arqueiro e marca. 1-0, 15 da Vila. No Jardim São Paulo, comunicação ao pé do ouvido com o ponto eletrônico da arbitragem. Aos 11, Dinho domina bem, mas a zaga corta. O Washington era o chuta-chuta do time do 15. Aos 18, Mortaia derruba Dinho dentro da área.
e o árbitro marca pênalti. Rodrigo Rotti bate e marca. Era o empate da Madeval. 1-1. No cruzamento, ninguém chega. No passe, Diego não aproveita. Ranieri escapou, bateu, mas foi para fora. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. João Vitor bate e Juninho faz boa defesa. No último bom momento da primeira etapa, depois de deslocar o companheiro, Tifu bate a falta, mas Juninho pega. Fim de papo nos primeiros 45 minutos na Praça de Esportes João Ferraz, no Jardim São Paulo. Madeval 1, 15 da Vila também 1. No segundo tempo, no primeiro lance, a Madeval pediu pênalti nessa jogada. Nada foi marcado. Aos 3 minutos, de longa distância, Rodney, ex-internacional, acerta bonito chute e vira o jogo para a Madeval. 2-1. Com 11 minutos, na batida de escanteio, o zagueiro Marcelo, que acabara de entrar, desvia contra o Patrimônio. Era o terceiro da Madeval. 3-1. Léo bate e Juninho pega. Aos 21, Juninho pega bem na bola. E o arqueiro faz excelente defesa. Alô, Fabrício, pega esse passe, meu filho. O 15 da Vila tentava de longe. Aos 31, Rodrigo Rotti teve a chance de ampliar, mas foi para fora. Nos acréscimos, Marcelo vira bem, mas não obteve sucesso no arremate. Fim dos trabalhos na Praça de Esportes João Ferraz, no Jardim São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Amador 2ª Divisão. No duelo dos desesperados, deu Madeval. 3-1 contra o 15 da Vila. Felipe, o time não conseguiu sair com um resultado positivo e fica ainda mais abaixo na tabela, né? O que faltou para você hoje? Então, acho que faltou algo mais, né? O time é bom, o time entra focado na partida, sabendo que a gente precisava do resultado, mas infelizmente não foi uma manhã muito proveitosa para o nosso grupo. E agora com o campeonato, a primeira fase se encerrando e o time lá embaixo, o que tem que fazer daqui para frente para sair dessa situação? Então, agora é unir ainda mais o grupo, procurar somar o máximo de pontos possíveis para a gente tirar o time da situação. Rodney, resultado positivo, tava precisando, né, Madeval? Tava sim, vindo umas derrotas e empate. Graças a Deus conseguimos a vitória aí, que é o mais importante, para sair lá de baixo, lá da briga lá, e seguir em frente agora, buscar mais 3 pontos domingo, que aí tem que subir o time. E esse gol bonito que você fez, nas imagens do Fernando aí, conta um pouquinho sobre ele. Isso aí já tá, acho que vocês estão acostumados a ver já, acho. Gol fora da área, graças a Deus eu fui feliz ali, consegui fazer o gol, para poder ajudar o time. Muito bem. O Denis, então foi um jogo movimentado, né? Escutei você falando no nosso programa de rádio hoje, foi, né? Movimentado, e eu fui pro jogo com a cabeça na 2ª divisão, porque os times com 6 pontos, próximo à zona do rebaixamento. Mas a Madeval se comportou melhor e com esses 3 pontos foi a 9 e vai se garantindo aí na 1ª divisão. Bacana, bacana. Então tá bom. João Valdir, Sim. Só tem um lugar aqui em Limeira, só um lugar, onde você pode pegar a melhor pizza. Cometa. 3442? 3993. Muito bem. E, aliás, esse final de semana, obrigado, o Zé me salvou. Um convidado meu chegou do Paraná, né? Chegou com a família, com os 3 filhos, né? Com a mulher e tal. Eu falei, puxa vida, o que ele vai fazer agora? Eu preciso dar alguma coisa para essa família comer. Não teve dúvida. Passei lá no Zé, falei, Zé, me ajuda aqui imediatamente. Ele providenciou 2 pizzas sensacionais. Tenho certeza que essa aqui também é. Olha que coisa maravilhosa. Tem bacon, tem cheddar, tem mussarela, tem azeitona, deve ter milho também por meio. Realmente, o Zé é um capricho absurdo. É absurdo que o Zé é bom para fazer pizza, e a família do Zé inteira, né? O Bruno, enfim, toda
toda a família do Zé trabalhando junto. 3442-3993, Rua Duque de Caxias, 792. Essa, indiscutivelmente, é a pizza campeã. É a pizza original, é a pizza que não tem balacobaco, entendeu? Essa pizza você pode pedir que você está em casa. Olha, é Rua Duque de Caxias, é lá em cima, né? Você passa, pode pegar a sua pizza, pode telefonar também. Não tem negócio de basquete, não tem negócio de pimba, não tem essas coisas. Lá no Zé... Não, o Zé é ponta firme. Obrigado, Zé, pela ajuda também. Pizzaria Cometa, a melhor pizzaria de Limeira. Olha, gente, total de participação hoje, 298 participações no nosso programa. Olha que legal. Tô vendo que tá cheio. O João Valdir tá lá tendo dificuldade. E foi um negócio engraçado aqui, ó. Palmeiras deu 112, o São Paulo 108, para tristeza do Fernandão, empate 78. Aliás, o empate também seria um resultado péssimo para ambos, né, Edmar? Eu não duvido que aconteça. 1-1. Mas não seria um resultado, assim, bom nem para São Paulo? Nossa senhora, terrível para ambos. Para ambos, né? Mas se bem, doutor, minha opinião, essa derrota que o Palmeiras teve ontem para a Chapecoense, que foi uma derrota inesperada, sim, eu acho que essa derrota tirou o Palmeiras definitivamente da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Minha opinião. 78, Denis. 78 para empate, 108 para São Paulo, 112 para o Palmeiras, né? O Palmeiras... Bom, time por time, o Palmeiras tem mais elenco, né? Mas o problema é que o elenco tá rachado. Da liga? Tá bom. Então, olha, ingresso para a festa do peão são 10 ingressos, tá bom? São 10 ingressos. Então vai. Primeiro, Rosana, meu Deus, Herriman, Rosana Aparecida Herriman da Vila Queiroz. Tá aqui, são 10 ingressos para a festa do peão, show do Gustavo Lima. Pedro Henrique Soares, da Vila Cláudia, o segundo. Ganhou ingresso para o Gustavo Lima. Vai, João Valdir, mexe aí, você não tem que falar nada. Tô mexendo faz tempo. O Nicola Barbato, Jardim Bandeirante, mas o que ele ganha é um negócio impressionante. Não, eu quero ver o Nicola Barbato cantando Gustavo Lima. Pode... Abre o portão que eu cheguei, vai gritar o seu Nicola Barbato e você. Ângelo de Góes Júnior, lá da Vila Jacom, ganhou ingresso também. É o quinto, Edmar? Esse vai. Quinto. Edson Roberto Catalini, Jardim Ipanema, ganhou ingresso para o Gustavo Lima. De novo? Sétimo agora, vai para Maria Helena Rossi, Secap 2, ganhou ingresso para o Gustavo Lima. A família Greve até agora nada. Olha, Valdenir dos Santos Pereira, lá do Nossa Senhora das Dores, faltam mais dois. Esse é o sétimo? Então vamos ao oitavo agora. Pedro Henrique Soares, lá da Vila Cláudia. Você gosta do Gustavo Lima, César? Das músicas? Gosto. Gosto, me agrada, né? Sim. Ele andou meio sumidaço, né, Denis? Agora ele... Porque ele foi pai recentemente, né? Então tá curtindo o filho. Esse pessoal tem... Eles ganham tanto dinheiro que eles podem ficar um ano sem aparecer, eles voltam ganhando o mesmo dinheiro. Aliás, você viu o Bill Gates deu quantos meses para ele de licença paternidade? Pediu 2 meses. 2 meses de licença paternidade. Roberto Finazzi, lá da Vila... Acabou. Vila o quê, Edmar? Queiroz. Vila Queiroz. Acabou, João Valdir. Muito obrigado a você que telefonou os 10. E a semana que vem tem mais 10. Semana que vem tem mais 10. Agora nós estamos chegando no finalzinho do programa. Dá tempo ainda da gente agora, com folga, viu, César? Darmos os destaques finais. Aliás, você não falou o próximo jogo da Internacional. A Inter joga sábado próximo agora, às 5 da tarde, também no Limeirão, contra o Desportivo Brasil. Então, sábado contra o Desportivo Brasil, 5 da tarde, no Limeirão. E um detalhe sobre a Inter, agora é oficial o afastamento do Celso Potec por tempo indeterminado. O Celso vai cuidar da saúde. O presidente da Inter também, o Paulo Toledo Barros, também está afastado. Passou por um problema até que grave de saúde, mas graças a Deus já está se restabelecendo. Então esses dois mandatários, o Celso e o Paulo Toledo Barros, os dois nesse momento estão afastados. O Paulo voltará. O Celso não se sabe quando. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que realmente absolutamente estão desmotivadas para acompanhar a Inter depois de uma campanha tão bonita que fez, né? A campanha do acesso, e agora essa competição não tem grande significado. Você poderia falar para o torcedor da Inter que tem sim significado essa competição? Tem, mas é difícil você botar na cabeça do torcedor que nessa fase a Copa Paulista tire arrepios do torcedor. Ela começa a ter um pouquinho mais de emoção a partir da segunda fase. Então, como a Inter já está classificada,
Nós esperamos, e a diretoria também, de que o público compareça no número maior a partir da próxima fase. Embora, Beto, nós tivemos 300 pagantes no último sábado, mas o tempo não cooperou. Choveu, ventou, fez muito frio no Limeirão e isso afastou um pouquinho a galera. Mas a partir da próxima fase, eu acho que o torcedor da Inter, se bem que sábado também, no próximo jogo aí, tem que comparecer num número um pouco maior. Até porque a Inter não passa por um bom momento financeiramente falando. A Inter entrou em banco. E isso é muito complicado, né? Você fazer empréstimo bancário para poder saldar os seus compromissos. A conversação com a Ajinomoto está muito bem adiantada, mas existe aí uma série de etapas. Sai daqui de Limeira, vai para São Paulo, de São Paulo para o Japão, é de lá que vem, né, o sinal verde ou não. Mas a coisa, segundo informações, a negociação está bem encaminhada entre Internacional e Ajinomoto. São Paulo ganha do Palmeiras? Eu acho que dá Palmeiras. Dá Palmeiras? Eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras, com essa pressão toda que está tendo, o ganha, ou então o Caldeirão, né, a tampa da panela se estoura de vez lá no Allianz Parque. Perfeito. Muito obrigado, César. Um grande abraço e boa semana a todos. Deixa eu mandar um abraço aqui. Quem nos acompanha toda segunda-feira, Reinaldo Bastelli. Opa, acho que é aniversário dele por esses dias, amanhã, né? Amanhã, dia 22, Reinaldo Bastelli. Um grande abraço, saúde, paz e felicidades. Um abraço pro Bastelli também. Valeu, Rei. Um abraço. Meu caro Denis. Doutor, o nosso plantão esportivo Quina Mercury informa que o Fluminense acabou de vencer o Atlético Mineiro por 2-1, então encerrada a 21ª rodada. E as frases que rolam nas redes sociais dão conta de que se o Neymar continuar jogando desse jeito no PSG, logo o Barça contrata ele. Boa noite a todos e uma boa semana. Essa é ótima. Valeu, Denis. Muito obrigado e parabéns pela cobertura lá. Mas estava um dia chato para correr e para jogar bola também, não estava? Domingo, né, Denis? E o vento? Ventando demais. Meu Deus, a gente Muito não transpira. É um negócio complicado. Mas olha, foi um circuito meio maluco lá, mas deu certo. Meu caro João Valdir, vamos lá. Vamos lá, rapidinho, Beto. Retornando um pouco, retomando o que o Cicinho estava falando na entrevista aí. João, eu preciso te passar um recado aqui. O Bernardino Rocha, da Vila Faxina, mandando um abraço para o César e pede para lembrar que ele foi o treinador da Citrosuco em 1980. Puxa. E o João Valdir também cobriu o evento. É verdade. Exatamente. Tá certo, João Valdir? E esse jogo foi uma final de 1º de maio no Limeirão. Tá bom. E o Bernardino era técnico sim na Citrosuco. Um abraço a ele. E lá estávamos numa cobertura também. Que coisa. E oficial, né, César? Oficial. É uma múmia, né? Vamos lá. Fazer o quê? Faz parte. Mas, Beto, vou retomando, eu estava dizendo o que o Cicinho estava falando aí sobre a vida dele num todo. E o Sassá, que é do Cruzeiro, teve o primeiro boletim de ocorrência no último sábado numa briga nas dependências de uma boate. Quer dizer, o sucesso subiu na cabeça, o dinheiro também foi para a gandaia. Mesmo assim, ele jogou no domingo e fez gol. Perfeito. Mas são coisas do futebol. Beleza, João Valdir, muito obrigado. Um abraço e boa semana a todos. Edmar? Vamos lá, doutor. Um abraço para todos da bocha feminina do Gran São João. A bocha foi campeão paulista feminino no último fim de semana em Bragança Paulista. 3 jogos, 3 vitórias. Parabéns ao Marcel Rosada e a todas as mulheres que defenderam a bocha feminina do Gran São João. Um feito bacana, né? A gente fica feliz com isso. Muito bem. Edmar, amanhã tem página de esportes? Qual é o destaque amanhã lá na Gazeta? João Valim. João Valim. João Valim, 9º treinador que mais comandou a Inter na história. Perfeito. Empatando com Pintado e Betão Alcântara. Tá bom, Edmar. Muito obrigado. Valeu. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma segunda esportiva. Obrigado. Continue conosco nas páginas da Gazeta de Limeira, no nosso painel esportivo também. A semana que vem tem mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. A gente vai se vendo aí ao longo da semana. Tchau.